Olá, galera do YouTube, da internet e das redes sociais. A minha intenção hoje é estar conversando um pouco sobre inclusão, né? Meu nome é Milson, eu sou psicólogo, acompanhante terapêutico e tenho um percurso, digamos, bem variado aí no trabalho com pessoas com deficiência, psicose, autismo, enfim. E a minha intenção hoje é estar falando um pouco sobre inclusão, não é? Como eu já disse. Porém, eu gostaria de começar já de um jeito diferente. Porque quando a gente fala em inclusão, né, a gente tem várias frentes de trabalho para pensar, e talvez a imagem que vem imediatamente é de pessoas com deficiência incluídas numa sala de aula, né, uma imagem que talvez fique mais próxima aí. Mas a inclusão ela é muito ampla, né? De maneira que dentro do meu trabalho eu vejo que existe um tipo de inclusão que é pouco problematizado, é pouco refletido, que é os ditos normais, que até hoje eu não conheci ninguém normal, mas tudo bem, tem esse rótulo, né? Os ditos normais fazerem um movimento de buscar entender o mundo dos ditos deficientes. Então, não basta a inclusão da pessoa com deficiência no mundo dos normais. É importante que as pessoas normais se incluam naquele outro universo. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que essa questão, ela inverte toda uma ideologia de saber e de poder. Não é? Por quê? Porque a gente tem a ideia equivocada de que temos que ensinar o deficiente, ou psicótico ou autista, a se adaptar ao mundo. Né? Quando a gente pega essa ideia como uma crença e a gente usa isso como uma forma única e exclusiva de pensar essa relação, a gente está falando de uma relação assimétrica, ou seja, em que um é inferior, o outro é superior e o superior vai ensinar o inferior. Eu não partilho disso. Eu acho que o psicótico, o autista, o deficiente, o cara com transtorno X, Y, Z, agora está uma mania de transtornos. Todos têm o seu saber, todos têm o que ensinar, o que oferecer, não é? Uma criança que não se alfabetiza, não é letrada, né? Enfim, nossa, que coisa difícil, tal. Tudo bem, tem os seus problemas, as suas dificuldades, mas uma criança que não partilha disso e partilha de outras possibilidades, né? Sejam elas de fazer outros tipos de aquisições, tem o mesmo valor. É um sujeito, né? Um sujeito de saber. Né? Então, eu penso que a inclusão ela precisa ser olhada também por esse ângulo, não é? Que é o ângulo da diferença, porque nós trabalhamos a inclusão pensando nas diferenças. Só que a gente não pode achar que o nosso trabalho é fazer com que o deficiente, o autista ou o psicótico, ele seja normal. Não é? Eu acho um equívoco isso. Né? E está lotado de propostas normativas, corretivas, coercitivas, de certo e errado. Não é? Por exemplo, né, a minha ideia é fazer uma conversa bem circular, e o que for vindo eu vou falando, entendeu? Por exemplo, existe um serviço da prefeitura que disponibiliza pessoas para buscar as pessoas de ônibus com deficiência e acompanhá-las até instituições. Eu não sei o nome certo. Mas os profissionais que fazem esse serviço, eles estão de avental, branco até os pés, não é? É uma cena, no mínimo, cômica, né? Você pega o ônibus, de repente você vê uma pessoa com deficiência, né? Legal, mas acompanhada de um grande fantasma de branco, não é? Ou seja, por que o jaleco branco? Né? Por que a gente tem que imitar esse modelo médico? Né? Por que tem que ficar tão claro assim? Que a pessoa tem um acompanhante, né? Pô, por favor, né, cara? Então eu acho que assim, a gente tem uma visão a respeito de inclusão que ainda fica muito nesse lugar de ajuda, de poder. Então vivemos aí uma época de problematizar isso, né? As linhas da psicanálise, do inconsciente, várias maneiras de entender o sujeito trabalham muito com essa ideia. Né? Existe sim sujeito, existe pessoa, né? A pessoa não é autista, né? Ela é uma pessoa em primeiro lugar. Né? A pessoa não é Asperger, a pessoa não é PC, né? A pessoa não é nada disso, a pessoa é uma pessoa. Né?
Então, a minha intenção é problematizar essas questões, né? Que a gente possa repensar um pouco o lugar que a gente ocupa, né? Vivemos numa sociedade que é muito pretensiosa, quer curar tudo, tudo é patológico, vamos tocar remédio na galera, entendeu? Põe remédio para tudo. Então a gente precisa de fazer uma análise sobre isso, né? Claro que remédio é bom, psiquiatria é bom, tem intervenções que são necessárias, né? Diminui a angústia, o sofrimento, mas o uso que se faz disso, né? A gente vive numa sociedade que isso precisa ser pensado, né? Então, o que eu chamo de inclusão às avessas é isso. Será que nós, educadores, psicólogos, psiquiatras, neurologistas, pessoas que lutam pela inclusão, será que nós também nos esforçamos para entender o universo do outro, né? A gente senta com aquela criança que supostamente está num ritual estereotipado, rodando alguma coisa, a gente senta para tentar brincar, né? A gente aceita esse convite, a gente tenta acessar essas pessoas, né? Ou não, né? Ou é patológico, pronto, acabou, a gente tem que corrigir, né? Então tem muita besteira, né? Vou falar nessa linguagem mesmo, tem muita besteira sendo vendida como solução, né? Por exemplo, vira e mexe eu recebo e-mails, como trocar a fralda de pessoas com deficiência? Pelo amor de Deus, né? Como fazer tal ou tal coisa com deficiente? Galera, vai cá para nós. Qualquer pessoa que tenha uma visão mais humanista, mais profunda, vai sacar isso, né? Por que eu tenho que tratar o deficiente como alguém doente, né? Então aquelas cenas clássicas, assim, você está no ônibus, tal, a pessoa está da sua mesma idade, você está transitando com uma pessoa com deficiência, chega o outro e fala, ai, que problema que ele tem? Porra, bicho, se põe no lugar da pessoa, né? Eu costumo brincar muito, assim, eu falo, olha, não sei, você me conta um pouco do seu problema? A pessoa olha assim, né? Quer dizer, porra, então a gente precisa ter uma cultura de respeito às pessoas, né? O QI mental, qual a idade mental que ele tem? Eu digo, 7.590, né? Porra, que idade mental, cara? Né? Esse é um conceito questionável, discutível, né? Então a pessoa é uma pessoa. Eu preciso pressupor que eu estou diante de um sujeito. E aí eu convoco esse sujeito a aparecer, né? A partir do momento que eu ou trato essa pessoa de uma forma nhenhenhen, né? Que é necessidades especiais, ou a partir do momento que eu também ignoro que existe ali uma peculiaridade, né? Eu quero normatizar. Então todo esse trabalho ele exige uma reflexão mesmo, que não sou eu o dono da verdade, não é o fulaninho de tal, e muito menos o neuropsico, não sei das quantas, que fez milhões de especializações. Não, nós somos pessoas esburacadas, nós não temos o saber que nós achamos que temos, até porque cada pessoa é uma pessoa, né? Então eu me ponho nesse vídeo também no lugar do não saber, né? Talvez o saber que eu tenha é saber que é importante não saber, né? Ou seja, é importante a gente se abrir para conhecer o outro, né? É importante a gente entender o universo do outro. É importante a gente pensar que inclusão é muito para além, né? A gente tem que abaixar aí nossa crista de doutores, para poder aprender também, né? Quem disse que a gente fica aí nessa posição de saber, não é? Então, eu penso muito nisso, acredito muito nisso, e eu acho que a gente precisa problematizar essas questões, né? Devolver para o sujeito o lugar de sujeito, né? Nessa era psiquiátrica, rotulativa, especulativa, né? A gente precisa devolver para o sujeito o lugar de sujeito, né? Eu gosto muito do Jung, e ele usava uma frase bem clássica, que diz assim: ninguém sabe mais a respeito da própria doença, aliás, acho que errei, ninguém sabe mais da doença do que o próprio doente, né? Ou seja, se a gente brincasse um pouco aí com essa fala, né, fazendo uma reflexão, o saber vem do outro, né? Também a gente tem que se pôr na posição de não saber, para entender o outro, né?
Então é isso, galera. Eu falei um monte de coisa, a minha intenção mesmo é abrir esse tema, né, colocar um pouco as minhas ideias, a minha experiência, a minha prática, as minhas críticas. Né? Não estou aqui com a ideia de ter o dono do saber, não sou especialista, não sou mestre do autismo, da psicose, né? E estou aqui para dialogar. Né? Então proponham perguntas, ponham críticas, análises. Acho que a ideia é um pouco essa mesmo, de fazer uma provocação a respeito do que seja incluir. Né? Esse é o tema que eu estou trazendo hoje. Então, um abraço e conto aí com a participação de vocês para divulgar, para criticar, para acrescentar e para a gente problematizar. Até!